Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de ler um texto bíblico aqui no livro de Ruth, no capítulo de número 1, para os irmãos, que diz assim: No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Glória a Deus. Meus irmãos, Belém significa casa de alimento. Belém foi a terra onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. Aleluia. E a Bíblia diz que aqui houve uma grande escassez de alimento. Uma outra tradução diz que houve fome na terra. Aleluia. Na terra onde havia abundância, na terra onde as mesas eram fartas, porque Belém significa casa de alimento. E agora na casa de alimento, no ambiente onde há abundância, onde a mesa é farta, a Bíblia diz que agora vai haver fome, vai haver escassez. Glória a Deus. E eles resolvem ir para Moabe. De Belém para Moabe ficava cerca de 80 quilômetros. E eles foram morar ali por algum tempo, a Bíblia vai dizer. Por algum tempo, morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Então a gente entende que ele não queria ali se estabelecer para sempre. Mas a gente entende que eles gostariam de voltar. Primeiro que era proibido sair das terras de Israel para morar em outras terras. E ele sai da terra aonde não é para sair, de onde não é para sair, e ele vai morar em outras terras. Aleluia. Mas ao invés de sucesso, né, numa terra onde ele vai buscar alimento, a Bíblia vai dizer que ali houve morte. Morreu Elimeleque e morreu os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. E a Bíblia vai dizer agora que esta mulher vai ficar só. Outra tradução diz que ela vai ficar desamparada. Glória a Deus. Meus irmãos, o bom é obedecer à voz de Deus. Porque o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E o rei, ele reina. Um rei, ele governa. Um rei, ele domina. E um rei, ele manda. Então o Deus de Abraão é um Deus que domina as circunstâncias. É um Deus que manda no tempo. É um Deus que dá ordem. E acontece o impossível. Numa terra onde há fome, onde há escassez, Elimeleque, ao invés de depositar a sua confiança no seu Deus, recorrer ao seu Deus, buscar a providência em Deus, ele agora vai desobedecer uma ordem, porque não poderiam sair das terras para ir para outras terras. Ragabacho, comedrefaço, rebedegarraço e decaminese. A voz de Deus, ela é superior às tuas vontades. A palavra de Deus, ela é superior às tuas vontades. Portanto, se submeta à vontade de Deus, porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Aleluia! É o Senhor quem guia os teus caminhos e a tua vida. Então, meu Deus é rei. Rei é quem reina, é quem domina a circunstância. Lembra-te dos discípulos? Lá em Mateus capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que estando no mar levantou-se uma tão grande tempestade
que as ondas cobriam o barco. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos disseram: Mestre, salva-nos, que vamos perecer. E levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se numa grande bonança. Aleluia. Num ambiente de desespero, meu irmão, num ambiente aonde a escassez, porque escassez significa falta, escassez significa ausência de algo de extrema importância. Aleluia. Mas uma coisa é certa, meu irmão. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele disse: porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Outra tradução diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem sabe o desejo do teu coração e o propósito do teu coração é alcançar algo maior. Mas fique sabendo que o que Deus tem para te entregar é no tempo dele. Neste momento, aprenda a se contentar com o que você tem, a viver com o que você tem, porque no versículo 12 de Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ainda vai dizer assim: aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Muitas das vezes você diz que não é feliz porque você tem falta de algo. Porque quem sabe você deseja um carro, quem sabe você não deseja a casa dos teus sonhos. E esta ausência das coisas materiais na tua vida tem tirado o teu sossego, tirado a tua paz, tirado a tua visão. A felicidade dentro de você, a felicidade dentro de nós, a completa felicidade não depende do ambiente em que vivemos, ainda que ali haja escassez, haja falta de algo. Porque o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 15: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A paz e a felicidade dentro de nós não depende das circunstâncias, depende da presença de Deus dentro de nós. Porque o apóstolo Paulo disse: aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Sabe o que ele diz no versículo 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Então você vai vencer essa fase difícil da sua vida. Essa fase difícil você vai aprender a superar. Você vai desfrutar da paz de Deus, da completa felicidade dentro do teu coração. Ele diz: aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Até agora o que tu tem é a vontade de Deus nesse momento. Mas o que Deus tem para acrescentar na tua vida, Ele vai acrescentar e ninguém pede, meu amigo. Glória a Deus, aleluia. Então o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. E o rei domina, manda, um rei governa. Então nosso Deus, ele domina as circunstâncias, ainda que seja uma situação, vamos dizer assim, de violência, como nos discípulos, quando estava no barco. Um vento violento, um vento forte. Existem ventos aqui que pode ser um vento soprado pelo diabo. Uma situação criada pelo diabo. Lembra de Jó? Que a Bíblia diz que os seus 10 filhos estavam numa casa, deu-se um vento na casa e a casa caiu por cima dos seus filhos e matou todos eles. Mas o vento que o diabo soprou ali, aquela ação maligna, foi permissão de Deus. Agora existem ventos que é Deus quem permite. É o próprio Deus quem sopra. É o próprio Deus quem cria a situação. Lembra-te de Jonas? A Bíblia diz que quando ele foge da chamada, quando ele desobedece a ordem de Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis, ele segue uma direção diferente. E no mar, a Bíblia diz que soprou um vento forte e levantou-se uma tempestade.
Então tem situação que é Deus quem cria por desobediência do homem, por não querer atender o chamado do Senhor Jesus. Regabaio chodremondo cobre de faço revedegamanto que minorivácia. Você não é a primeira pessoa e nem a única que está passando por uma situação difícil. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26 que houve naquela região uma época de grande escassez de alimento. Aleluia. E a Bíblia diz que Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Observe que na terra onde houve fome, onde houve escassez, Elimeleque com a sua família vai para os campos de Moabe. Uma outra família que passa por uma situação de fome e de escassez é Isaac, servo de Deus. Não é porque você é servo, não é porque você obedece, que nós seremos privados de circunstâncias difíceis, não, meu amigo. Aleluia. E a Bíblia diz que Isaac desce a Gerar. E o Senhor apareceu a Isaac e orientou. O que é orientar aqui? Fala de direção. Quando os marinheiros nos mares antigos, eles navegavam, o que é que eles faziam? Ele pegava a vela e colocava para receberem, aleluia, o vento que fosse favorável. Ele colocava a vela aonde o vento pudesse soprar na vela para pegar impulso, para ter velocidade na sua navegação, na sua viagem, para chegar com rapidez. Aleluia. Tem circunstância que Deus cria, meu amigo, que é para você se desenvolver, que é para amadurecer, é para Deus acelerar o crescimento da tua vida espiritual. Porque a tribulação, ela produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Se não for assim, não se desenvolve, não cresce. Mas isso é para você crescer, para se desenvolver. Assim como os marinheiros colocavam as velas para que os ventos acertassem na vela e pudesse dar impulso e velocidade nos barcos para eles viajar com mais rapidez, assim Deus criou uma situação, uma circunstância para tu se desenvolver e crescer espiritualmente. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus aparece a Isaac. Não pense que a circunstância vai te privar da presença de Deus e a voz de Deus bradar dentro do teu coração. Rebidou que por fosso, que bentou rebe andagaia chobe decai. Ele plou regabe o dorio rebe, a tuico regabe de faço, rebentou dequias. Como um amigo fiel, assim diz o Senhor, eu falo contigo e ando contigo. Regai o sobre derramante o que minerivácia. Mas assim te diz o Senhor, não saias da terra. Porque a Bíblia diz que Isaac, ele semeou no versículo 12 de Gênesis 26, no versículo 12 a Bíblia diz, e semeou Isaac naquela terra. E naquele ano colheu 100 porque o Senhor o abençoou. E semeou Isaac naquela terra. Terra aqui no hebraico é Eres, que significa um país inteiro ou parte dele. Então o que é que Deus está dizendo para Isaac aqui? Eu marco o território e determino até onde você vai ter que ir. E no momento eu quero que você fique na terra. Ai de você se desobedecer à voz de Deus. Porque Elimeleque, ele sai da terra e lá, naquela terra, eles vão encontrar a tragédia e vão encontrar a fatalidade. Vai encontrar mortes. Porque o povo de Deus estava proibido de se casar com pessoas de nações pagãs. E quando ele chega naquela terra, os seus filhos vão se casar com mulheres pagãs. É claro que a gente entende que Noemi, que Ruth, ela vai se converter ao Senhor. Aleluia.
mas não infrinja as leis de Deus de propósito. Não saia da terra, porque quando Isaac semeou naquela terra, ele colheu o cêntuplo. O que é o cêntuplo aí? É 100 vezes mais. A Bíblia diz que o homem enriqueceu, a sua riqueza aumentava, e ele tornou-se riquíssimo, e ele tinha rebanhos de ovelhas e rebanhos de vacas, de modo que os filisteus o invejavam. Então, em nome de Jesus, não saia da terra. Você vai aprender a viver em toda e qualquer situação ou circunstância, como disse o apóstolo Paulo. Mas ele disse no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu vai vencer, tu não vai desistir. Sabe por quê? Porque é o Senhor Jeová. É o Deus de Abraão que está te dando força nessa circunstância e nesse momento difícil da tua vida. Sabe que a Bíblia diz em Salmos 29:11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Este tempo é um tempo de pandemia, em que você vê que é muita morte, é de 2, 3 caixões saindo de dentro de uma casa só. Mas o Senhor está dizendo: você vai ter paz, você vai ter alegria, o refrigério de Deus, ele refrigera a tua alma. Assim diz o Senhor: eu faço nova todas as coisas da tua vida. Mas assim te diz o Senhor: não saias da terra, porque eu sou provedor, eu sou teu rei. Te diz o Senhor. Deus abençoe a paz do Senhor, meus irmãos.